O vídeo tava vendo um filme, não sei se eventualmente houve uma alteração de áudio. E dizendo, uma mulher falando, para uma situação que a mulher estava com uma doença terminal e falando para outra assim, não, porque realmente estávamos numa guerra, e eventualmente o exército da pessoa estava inteiramente equipado, não sei que situações estão falando, se estão falando eventualmente, talvez uma alteração de áudio contra mim. Se for eventualmente uma situação que eu pregando para as pessoas não faz sentido, porque eu nunca formei um exército, né? Eu formei pessoas que lutariam por aquilo que elas querem. Eu não formei pessoas para lutar pelas minhas causas, mas pelas causas delas mesmas, né? Então não era essa a ideia. Se está falando a meu respeito da questão do retorno ministerial, não é bem isso, porque na verdade aí tá, ela falou, não, em uma situação estamos contra o exército perfeitamente equipado. Não, porque, por exemplo, no meu caso eu tinha dúvidas, então eu poderia estar, entre aspas, perfeitamente equipado, só que não tão perfeitamente, porque eu tinha dúvida da minha própria tese. Então eu não estava perfeitamente equipado, eu tinha dúvidas se é, aquilo, faria sentido. Nesse ponto não é algo perfeitamente equipado, mas ao mesmo tempo é perfeitamente equipado, porque não conseguiram me pegar justamente porque eu tinha dúvidas sobre a matéria, então eles não tinham como eventualmente fazer o argumento. Então, na verdade, sim, a minha blindagem era a própria dúvida. Né? Então, não. E o fato de haver dúvida, aí é que tá. Não só dúvida, mas o fato de aceitar a possibilidade de pesquisa e que essa pesquisa, na verdade, aconteceria porque eu entendia que provavelmente Deus manifestaria novas informações sobre a questão de filhos espirituais em outras pesquisas que eu fizesse, direta ou indiretamente, sobre esse tema. Então, eu não vejo algo. Sim, eu acho que, talvez reformulando a frase, refraseando, eu acho que a minha blindagem era perfeita, embora a minha base não fosse, porque eu estava em dúvida, talvez isso transformasse a minha defesa em imperfeita, mas ao mesmo tempo a própria dúvida gerava a defesa, e daí. Mas o pessoal eventualmente forçaram que eventualmente eu tivesse que buscar uma resposta para a dúvida, só que era mentira, porque eu não disse que essa pesquisa não seria feita. Então eles podem ter forçado uma resposta para eventualmente sair da dúvida, mas é algo que eu admiti que aconteceria, ou que poderia acontecer, não só pelo comentário dos outros, com base em novas informações, justamente. Então não acho que era uma coisa, porque eu não estava só dúvida se os mandamentos deveriam ser falados ou não. Eu tinha alguma dúvida também sobre a pesquisa, mas a pesquisa seria feita. Né? Então eu não vejo isso como uma puxada de tapete. A intenção foi essa, mas eu acho que não, porque eu antecipei que justamente novos comentários poderiam abrir a pesquisa, mas tudo isso foi antecipado. Mas então, justamente, não, forçamos ali o Alex a fazer a pesquisa, mas espera aí, eu admiti a possibilidade de fazer a pesquisa por causa de novos comentários. Mas isso foi admitido e que a pesquisa se tornaria necessária por causa de novos comentários. Mas isso sempre foi aberto, né? Em qualquer situação que pudesse vir de alguma que viesse de alguma forma a soltar, que pudesse vir, pudesse vir a ser alterada, poderia acontecer, ou por outros comentários que eventualmente fossem feitos biblicamente, ou seja, e aí que está a questão da pesquisa bíblica, é uma questão provável, eu entendi que era muito provável que isso acontecesse, então tipo, não vejo exatamente esse controle de motivação, porque se não fosse de uma forma, seria de outra. Então não tem muito que. É meio besteira o que aconteceu nesse ponto. Porque eles estão forçando na questão de, não, talvez essa questão, forçamos eventualmente a que a pessoa tenha uma posição. Não, forçaram que eventualmente tenha posição numa situação que eu antecipei que talvez a pesquisa tivesse que ser forçada por novas informações, que é justamente o que aconteceu. Então, né? E o outro ponto é que se a informação não viesse de outras pessoas, viria biblicamente. A informação poderia ser bíblica. Então, quer dizer, de uma forma ou de outra, poderia haver novas informações que sugerissem justamente a pesquisa, mas tudo certo, não tem nada. Não vejo essa. Vamos dizer, é uma perfeição imperfeita a minha defesa.
porque eu não deixei só aberto, no caso, para dúvida, e eu iria, de alguma forma, vamos dizer, resolver. Eu estava dizendo que a pesquisa sobre isso provavelmente ocorreria. Então, não vejo essa questão. E como é que é? E dizendo que estava equipado. Não, eu estava equipado mais ou menos, porque a dúvida gera um problema. Então, isso nesse ponto não é perfeição, mas impede que eventualmente seja criticado. Então, se ele tem dúvida, vamos fazer com que, eventualmente. Bom, eu acho que eles nem sabiam da dúvida, na verdade. E. Não, mas então, de alguma forma, vamos fazer com que ele se posicione. Tá, mas espera aí. Vocês vão fazer com que eu me posicione, sendo que eu já antecipei que novos comentários podem justamente fazer com que eu me posicione. Quer dizer, eu não estou entendendo isso. Né? Nesse caso, sim. Nesse caso, é algo que a posição de outras pessoas e bíblica, e mesmo de outras influências, pode de alguma forma ser importante, porque eu não sei, era uma situação que eu não sabia o que fazer, então não vejo nenhuma perfeição. Aí que está o que eu estou tentando dizer para completar esse raciocínio. A minha defesa, no caso, é perfeita porque eu não sou acusável. Né? Eu não sou acusável por esse ataque deles. Né? Não há acusação plausível. Eu tenho a defesa, e eles eventualmente poderiam falar sobre a questão, por exemplo, dizer, não, isso aqui pode ser considerado uma prisão espiritual, alguma coisa. Eles podem falar o argumento, eles não podem me acusar, porque eu tinha dúvida. E então, isso que eu estou dizendo, o nível de repreensão e a tonalidade argumentativa não pode ser usada. Eles podem dizer, não, talvez isso seja, eles podem dizer hipoteticamente, talvez isso seja uma prisão espiritual. Isso eles podem falar como hipótese. Eles não podem dizer que eu sou culpável uma vez que eu tenho dúvida. Isso eles não podem dizer. Então vamos, de alguma forma. Eles estão dizendo isso agora, não sei se isso é bem verdade, mas estão dizendo, então vamos fazer com que ele se posicione. Sim, mas então não poderia repreender. Só não pode repreender porque tem dúvida. Então, justamente, a própria premissa de dizer que eventualmente estão tentando controlar a minha motivação é justamente o que impede a acusação. Se vocês estão admitindo que justamente tinha dúvida, é porque eu não posso ser acusado. Vocês mesmos admitiram isso. No fundo, está se admitindo que eu não. Como eu não sei dessa informação, entendo que justamente pode haver uma confirmação, eu tenho que comprovar isso, mas também pode não haver. Naquele caso parecia que tinha, e eu tinha que pesquisar justamente por causa disso. Se eles estão agora dizendo que eventualmente o objetivo era me posicionar, automaticamente eu não era acusado. A repreensão não faz sentido. Automaticamente não tinha como fazer a repreensão, porque se eles estão falando que sabiam da dúvida antes e queriam que eu me posicionasse, é justamente o motivo pelo qual eu não poderia ser repreendido. Por que repreender então? Não, para se posicionar. Não, claro, mas então eu não sou repreensível. Se o objetivo é posicionar, vocês já estão admitindo que eu estava em dúvida, então não tem como fazer a acusação. Então era essa a questão. Eles fizeram, na verdade, um joguete que não tinha sentido. Eles mesmos, na verdade. Então ataques contra, que teria prevalecido contra o exército perfeitamente equipado, não foi assim. Porque vocês mesmos admitiram, no caso, a minha própria inocência. Então, fica esse complemento no canal.